O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos lá. 25 de dezembro, Natal do Senhor. Nasce o Rei do Universo, que se esvazia e nasce uma criança. Um coxo de vaca, rejeitado pelos seus. Nasce, cresce numa família, 20, 30 anos, faz a sua vida pública, sempre rejeitado, perseguido até ser morto. Bem, esse mistério do Natal, da kenosis de Cristo, do esvaziamento total de si, acaba que a adesão a esse projeto pode levar à morte. Isso foi ontem, Santo Estevão, protomarte, primeiro martirizado. Mas talvez vocês são como eu, que não gosta de sofrer tanto, né? Eu não sou muito fã de tanto sofrimento. Aí a gente fica no impasse. Como agora seguir Jesus? Você pode levar uma pedrada até morrer, como aconteceu com Santo Estevão. Uma vez eu estava na capela, naqueles momentos de dor, de agonia, medo da morte, não da morte, como ser morto, medo do sacrifício, da cruz. E aí Jesus estava exposto, eu falei, e aí? Como que nós resolvemos esse impasse? Eu não gosto desse trem de sofrer. O Senhor só deu esse caminho, né? Como é que vai ficar nós dois? Como vamos ficar? E eu não gosto muito de ler aqui santos que gostam de sofrer. Eu quero sofrer, né? Ainda mais depois que Santa Teresinha arrependeu de pedir o sofrimento, quando ela estava com tuberculose, tossindo sangue, morrendo, com dor, falta de ar, ela dizia, se eu soubesse que ia sofrer tanto, não tinha pedido. Então eu já não peço, já aprendi com Santa Teresinha. Então, Jesus botou no meu coração, esquece o sofrimento e a dor da cruz. Olha para mim e me ama. Me ama. Me ama mais. Mais. E mais. E mais. Se você me amar muito, você é capaz de sofrer por mim. E é justamente isso que a igreja ensina. Depois do Natal, a criancinha linda que põe a gente lá no presépio, Santo Estevão, que assusta, morto de pedradas. Meu Deus, esse é o caminho. Mas enquanto nós estamos agoniados com a morte de Santo Estevão, no dia seguinte, São João, apóstolo, evangelista. Por quê? Ele é o apóstolo do amor.
São João é o evangelista do amor. Então, a resposta da igreja é: não busque a cruz por ela mesma. Ame Cristo. Eu já contei a história várias vezes de uma mãe que não conseguia fazer jejum. Deu meio-dia, dava uma fome do cão. Tinha que comer. Tinha que comer. Padre, eu não dou conta. Então tenta outras coisas. Tira uma coisa que você gosta, come uma coisa que você não gosta, come pelo menos menos do que você queria. Mas um dia, a filha dessa mãe teve câncer. E ela toda atordoada. Levou a filha para o Jorge. E na correria, consulta, vai fazer exame de sangue, vai pegar biópsia, leva isso, tomografia, vai para lá, vai para cá. Quando deu 5 horas da tarde, perguntaram: você almoçou? E ela disse: nem lembrei. Ué, como que alguém tem dificuldade de fazer jejum quando chega meio-dia, esquece de almoçar até às 5 horas da tarde? O que explica? O amor. O amor à filha fez com que ela nem lembrasse do almoço. Enquanto nos outros dias, todos, ela não aguentava nem esperar 12h10, 12h15. Então a chave para seguir Cristo na cruz, não vou mentir, existem muitos santos que buscam o sofrimento. Eu quero a cruz, tem São Paulo da Cruz, né, os passionistas. Eu quero sofrer, Senhor. Eu não sou desses, nem você. Então eu prefiro não a via alternativa à cruz, não tem jeito. Mesmo que a gente dá uma desviadinha, tem que chegar nela, né? Até porque não tem como nos iludirmos. A via que eu acho mais tranquila, é nós pedirmos a Jesus o dom de amá-lo. Amar. Madre Teresa de Calcutá dizia: temos que amar até doer. Amar até doer. Isso que dizia Madre Teresa. Nós temos que aprender a amar até doer, até realmente sacrificarmos por Jesus. Esse é o ponto da cruz. Eu não sou muito de ficar, não, Senhor, eu quero fazer, eu quero sofrer, me traz a cruz. Apesar de muitos santos terem feito isso, muitos. Mas o caminho que eu acho que é mais seguro para você sofrer por alguém é amá-lo profundamente. Até porque tem pessoas na história da igreja que tentaram ser muito, muito radicais, inclusive no sofrimento. Achavam que a igreja é muito aquém do que deveria ser. E acabaram em heresias. Um exemplo muito forte disso aí é um padre da igreja, entre aspas, ele não é santo, chama Tertuliano. Tertuliano achava a igreja fraca, assim, tinha que ter mais jejum, tinha que ter mais penitência, tinha que ser mais santo, menos impureza. E ele acabou caindo numa heresia chamada montanismo. Uma heresia da época dele, que era muito radical, mas que tinha muita coisa que era contra a igreja. Então, calma. Tiveram pessoas, também outras heresias, os cátaros albigenses, que também achavam a igreja devagar. Eu quero ser santo, eu quero isso. Um pouco parecido com o que eu falei ontem, de gente que acha que essa missa é fraca para eles. Essa missa não está no meu nível. Isso também é muito perigoso, você cair
como caem numa cisma, numa heresia. É melhor sermos humildes, pequenos, obedecer à igreja e pedir o amor. Eu quero amar a igreja, o amor à igreja. Não tem como amar Cristo, cabeça, sem amar igreja, corpo de Cristo. A igreja é o corpo. Quem não ama a igreja, né, não ama Cristo. Então, humildezinho, o que a igreja permite, e pedindo amor a Cristo, cabeça, e a Cristo, corpo, igreja. Eu amo a igreja, eu confio na igreja, né? Assim a gente vai, sem entrar em heresias, sem se achar, né? E aí Deus vai te mostrando que você não é nada. Você não... O que eu vou querer um trem a mais que a igreja? Se eu sou um reborré aqui, um pecadorzinho, Zé Mané. Se entregue à igreja, né? A primeira leitura, o que era desde o princípio, nós ouvimos com os nossos olhos, né? A vida manifestou-se, nós a vimos testemunhas. Chama Jesus de vida. A vida é outro mistério, né? Eu que sou médico, eu vejo claramente como que um médico é incapaz de decidir sobre a vida. A gente tenta, mas muitas vezes a gente fica rezando, né? Porque a vida, o médico, coitado, vai até certo ponto, mas saber se há vida, se vai continuar com vida, é sempre um ato de fé. Ainda tem um monte de médico que é ateu. Não, ateu não é. Agnóstico. Ateu, hoje em dia, difícil. Agnóstico, né? Que não diz que não quer falar sobre o assunto. A vida. Por isso que tem a vida eterna. É Deus, é Cristo que é a vida. Ele nos deu a vida. E nossa vida volta para Ele. Para o julgamento primeiro, né? A vós anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai, que se tornou visível. O fruto que foi tirado de Gênesis foi devolvido em Cristo. A árvore da vida, o fruto da vida eterna, a Eucaristia, que é tão desprezada, tão deixada de lado. Quantas pessoas poderiam participar de um sacrifício de Jesus e estão em casa, dormindo? Alguns não podem, mas muitos. Quantos poderiam adorar Jesus e não adoram? Quantos e quantos e quantos? A árvore que devolve a vida eterna, o fruto. Santa Isabel dizia a Nossa Senhora: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. O fruto que foi tirado pelo castigo, tirado do paraíso da vida eterna, é devolvido à humanidade. E depois o evangelho belo daqueles que mais amavam Jesus. Quem mais amou viu primeiro o túmulo vazio. Quem foi? Maria Madalena, que tinha 7 demônios e foi expulso. Claro, São Gregório Magno colocava ela como uma pecadora e assim por diante, até como Maria de Betânia. Mas a princípio é uma mulher que tinha 7 demônios e que se converteu. E o coração abriu tanto, dilatou tanto de amor a Jesus, que amava mais que os apóstolos. Seguiu Jesus de perto na cruz e depois de madrugada foi vê-lo. Que amor é esse, né? Que ultrapassa o coração apostólico dos 12 apóstolos. Um traiu, né? Depois ela chama Pedro, chefe dos apóstolos, e João, o discípulo amado, o que o ama, né? O amor vem de Deus, Deus é amor. E o discípulo amado corre mais que Pedro e chega na porta, mas obedece, porque Pedro é o chefe dos apóstolos, deixa Pedro entrar, mas ele chega primeiro, porque quem ama corre, vai atrás do amado, né? Como o cântico do cântico: onde puseram o meu amado? Quem é o meu amado? Nós temos que ir atrás, correr do amado, ir buscá-lo. Estive em todos os lugares, Santo Agostinho, beleza pura, beleza rara. Estavas dentro e eu fora. A busca incessante do amado. Nós queremos ser amados e amar. Por isso que tem muita gente aí fora que tem bilhões de dólares, que tem um monte de coisa, mas é frustrado, porque não tem esse amor que preenche a alma, um amor eterno, infinito. Quem é o meu amado?
Maria Madalena, em outro evangelho, diz: onde vocês puseram o meu amado, que eu irei buscá-lo, o meu Senhor, né? Eu vou buscá-lo. Já tinha dias, podia estar fedendo, era pesado, e ela dizia: eu vou buscá-lo, porque eu amo, né? E a sociedade atual é tão podre, tão doente, que fizeram até filme que Jesus teve um caso com Maria Madalena, porque o povo só olha pelo lado da carne, ninguém sabe o que é amor de verdade, poucos sabem amar esse amor incondicional. Se fosse carnal, por que Maria Madalena ia buscar um cadáver? Então vamos pensar um pouco. Pedro entra, e o evangelho não diz nada, mas o discípulo amado entra e acredita, porque quem ama conhece. Ninguém ama o que não conhece. Uma vez, um rapazinho fazer faculdade aí, essas faculdades estão perdidas, dizia: eu amo todas as religiões, padre, todas as religiões eu amo. Como eu sou muito educado, eu disse: hipócrita, você não ama o que você não conhece, você não sabe de nada. Que religião que você conhece? A primeira vez que alguma religião for contra você, você vai xingar, você vai odiar, porque você não é capaz de amar o que você não conhece. Esse é o amor New Age. Eu amo todo mundo do jeito que é, faça o que você quiser, eu te amo. Ama nada, é o primeiro a matar. O único amor de verdade é o que quando você conhece e você dá a vida porque você conhece. Não existe amor sem conhecimento. Você tem que conhecer alguém para amar. Conhecer, caminhar, entender. Senão você não ama. Nunca. Essa é o amor desencarnado, né? Ou seja, quando eu estou corrigindo um fiel que deve converter do pecado, é discurso de ódio. Isso é discurso de ódio para o capeta. Porque quem ama, corrige. Né? Isso é importante. Então, vão cada vez mais colocar a igreja como discurso de ódio, porque corrige o filho, porque diz que sexo não é só para prazer, o sexo foi feito para doação total e formar uma família. O resto não é de Deus. Ponto. Não adianta discutir isso. E eu estou falando do amor, né? Está vendo como que é o amor? Assim é o amor. O pai que ama, a mãe que ama, corrige. Bate de cinto também. Esses meninos mimados aí, ó, mete o cinto. Põe de castigo. Deixa sem comer. Fez piti para comer, deixa sem comer até a próxima refeição. Deixa passar fome. Corrija. Tá cheio de menino mimada, vovó, vovô. Toma, neném. Isso é um veneno. Veneno. Por isso que tem a lei da palmada, que o capeta não quer que os pais corrijam os filhos. Claro que eu não estou falando para espancar, gente. Pelo amor de Deus, né? Porque tudo agora, deixa o menino fazer o que quer. Né? Tablet. Não. Corrija e ame. Também tem isso. Corrija e ame. Fala que ama. Isso é importante para mim. Né? Não vai mais. Deu piti para o almoço? Você não vai almoçar mais. Só 4 horas da tarde. Morrendo de fome. Mas o papai te ama tanto. Tanto. Dá um abraço, papai. Eu estou com fome. Não vai comer agora. Vem cá, dá um beijo no papai. Não, mas eu estou morrendo de fome. Só 4 horas. Mas deixa eu te dar um beijo. É assim. Ama. Mas corrige. Que Nossa Senhora nos ensine a caminhar. O amor, o conhecimento e na dor. Assim seja.